Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Articulamente. Meu nome é João, sou fisioterapeuta. Hoje nós iremos falar de um tema muito importante que acaba afetando várias pessoas, desde crianças a adultos. E o tema de hoje é escoliose. Para falar sobre escoliose, nós trouxemos uma especialista, doutora Elisa Ferreira. A doutora Elisa ela é fisioterapeuta, ela trabalha com tratamento de escoliose e, além de tudo, ela é docente da Faculdade Guilherme Guimbala. Seja bem-vinda, Elisa. Obrigada, João. Obrigada à clínica também pelo convite de estar aqui falando de um tema tão importante e tão necessário como a escoliose, né? Antes da gente iniciar, né, eu gostaria que você que já nos acompanha aí, né, se inscreva, curte. Também agradecer a Clínica Fisioform, né, por toda a estrutura, por permitir que a gente tenha esse podcast. Eu vou deixar o link do site da clínica, né? Então, qualquer coisa vocês podem entrar lá, verificar todos os tratamentos que a clínica tem. Hoje a clínica possui mais de 60 profissionais qualificados que podem te atender você. Elisa, me conta um pouquinho como que começou a sua trajetória na fisioterapia. Então, João, eu sou formada há 19 anos e desde que eu me formei eu trabalhei sempre com a podoposturologia. E na sequência da minha formação eu já entrei como docente no curso de fisioterapia. E nesses anos todos eu sempre trabalhei com a podoposturologia e como docente. E aí, há pouco tempo, um pouquinho mais de um ano, eu comecei a trabalhar então com os pacientes de escoliose, né? Fui buscar as formações da escoliose. Aham. E dentro dessas formações da escoliose, eu vi que você tem vários métodos ali que tu foi buscar, né? Tu poderia falar um pouquinho sobre? Então, esses métodos, eles são chamados de exercícios específicos para escoliose e eles têm comprovação científica em nível 1. Então, são exercícios que a gente chama exercícios específicos para escoliose. A sigla internacional é PSSE, porque é sigla em inglês. E esses exercícios, eles visam trabalhar a escoliose, fazer o tratamento da escoliose em 3 dimensões, porque a escoliose ela é uma alteração da coluna vertebral em 3 dimensões. E não somente a inclinação lateral, como as pessoas acham que é. Acho geralmente que é a pessoa ali só torta, né? Mas não é bem assim, né? Isso. Ela é muito mais do que isso, né? Quando a gente fala da escoliose, a gente tem e a gente vê que e a gente sabe que essa escoliose ela é uma alteração em 3 dimensões. Quando eu vou pensar no tratamento desse paciente, eu tenho que pensar em fazer a correção dessas 3 dimensões, né? Então, não somente a inclinação lateral, mas também a inclinação lateral, a rotação das vértebras. Eu tenho um componente rotacional das vértebras e eu tenho também, quando a escoliose ela é na coluna torácica, eu tenho uma tendência à retificação dessa coluna torácica, então eu tenho uma hipocifose, e quando ela é na coluna lombar, eu tenho uma retificação da coluna lombar, gerando uma hipolordose. Então, E se na, geralmente é aquele bumbum empinado, né? não, quando eu tenho o Quando- bumbum empinado é porque eu tenho um aumento do ângulo lombosacral, mas eu tenho a diminuição da lordose lombar. Mas nem todos os pacientes têm essas alterações do plano sagital, que é quando a gente diz que tem retificação da cifose torácica ou da lordose lombar. E nem todos os pacientes apresentam essas alterações de retificação, mas todos têm a inclinação lateral, a flexão lateral das vértebras em conjunto com a rotação dos corpos vertebrais. Uhum. Quando a gente fala de escoliose, né, a gente vê três principais classificações, né? A idiopática, congênita e a neurológica, né? Isso, assim, ó, a escoliose, ela atinge de 2 a 3% da população mundial. É muita coisa, né? Desses 2 a 3%, 80% das escolioses diagnosticadas, elas são idiopáticas. Então, os outros 20 são secundárias a outras causas, secundária à neurofibromatose, secundária à discrepância de membros inferiores, ou congênita, enfim, né? Então, 20% é que não é idiopática. A escoliose que eu trabalho é a escoliose idiopática. E a escoliose idiopática, como é que a gente vai. Como que a pessoa que está em casa ela pode descobrir que ela tem uma escoliose? É um jeito fácil? Como que ela faz esse primeiro contato para procurar um tratamento? Essa é uma pergunta muito interessante, porque não é tão simples assim, para quem não é da área, até para quem é da área da saúde é difícil, né?
Mas alguns sinais clássicos são mostrados no corpo, que são as assimetrias de tronco, né? Então, geralmente, um ombro mais elevado do que o outro, a linha da cintura é diferente. As meninas, principalmente, reclamam que de um lado elas têm cintura, a cintura é mais acentuada, do outro lado a cintura é um pouco mais reta. E aí as meninas reclamam geralmente disso porque elas usam, às vezes, uma blusa mais curtinha, querem mostrar o abdômen, então elas percebem isso com mais frequência. E o exame, assim, muito fácil de triagem que a gente utiliza é o teste de Adams, que é quando o paciente ele faz uma flexão de tronco à frente e a gente consegue observar as gibosidades nas costas do paciente. Ô, Grazi, eu tenho uma foto ali na área de trabalho. Vê se tu consegue botar ali na tela pra ela mostrar pro pessoal de Teste de casa. Adams? Teste de Uhum. Adams. Ah, eu trouxe um monte de. Esse é o teste que é feito? Então, esse é o teste de Adams, é um teste super simples de flexão de tronco à frente. O observador ele tem que ficar nas costas, né, do observado, e aí a gente observa as assimetrias de altura mesmo, né, de costelas quando é na coluna torácica, e quando é mais para baixo na coluna lombar também existe diferença, existe uma protuberância, né, existe diferença de altura entre os lados do corpo, entre o lado direito e esquerdo. Esse é um exame de triagem, não quer dizer que se você fizer o teste né, e der levemente uma alteração de altura de um lado para o outro, você tenha escoliose. O exame de diagnóstico padrão ouro que a gente tem hoje é o raio-x, né? Um raio-x Uhum. em AP, onde o paciente faz o raio-x, ele tem que estar em pé, e é um raio-x simples em AP e um em perfil. A primeira vez que o paciente faz o raio-x, ele faz em AP, que é no plano frontal, e aí ele faz o perfil também, porque no perfil, a gente analisa essas alterações do plano sagital, que são as retificações da coluna torácica e da coluna lombar, né? E aí depois a gente traça um plano de tratamento. As radiografias, a radiografia, então, é o exame que confirma a presença da Uma radiografia escoliose ali, acho. e, e depois o paciente precisa fazer raio-x de controle, né? Então, a Uhum. cada 6 meses, né? Ou a cada um ano, depende a idade do paciente, depende a idade com que foi diagnosticada a escoliose, né? Depende como está a maturidade esquelética do paciente. Porque pelo próprio raio-x, né? Se a pessoa não tem um olho bem treinadinho, passa abatido, né? Isso, é. Para mim, isso nunca foi problema, né, João? Porque eu sempre trabalhei com a radiologia, então fazer aferição de ângulo de Cobb, ver rotação dos corpos vertebrais, isso nunca foi um problema. Então, assim, no caso desse paciente, né, a gente tinha uma escoliose inicial quando foi diagnosticada de 12 graus, e aí depois, fazendo o tratamento, foi para 7. A escoliose é considerado escoliose quando o ângulo de Cobb, que é esse ângulo medido na radiografia, ele é de 10 graus ou mais. Uhum. Tá? Então, abaixo de 10 graus não é considerado escoliose. Porém, se é uma criança ou se é ali que está entrando na fase da adolescência, precisa ser observado com mais frequência. Não pode deixar passar esse período de observação, porque ela pode aumentar, né, o ângulo de Cobb. A escoliose, ela é uma alteração da coluna vertebral que sempre vai progredir. Então, a história natural da escoliose é a progressão da curva. Progressão é piora no caso da escoliose, não é? Uhum. Né, quando a gente diz progredir uma curva, não é melhorar a curva, é piorar a curva. Então, o tratamento específico para escoliose, ele visa, a primeira coisa que ele visa é a não progressão da curva. A gente pode até não diminuir o ângulo de Cobb, mas a gente tem que evitar que essa curva progrida. Então, a história natural da escoliose é essa. Só que depende muito da idade que o paciente está e da idade que essa escoliose ela foi diagnosticada. Quanto mais cedo é diagnosticado essa escoliose, na fase infantil, juvenil, mais chances de progressão de curva tem, mais chances de piora tem essa escoliose. Uma das coisas que a gente vê muito aqui na clínica é a quantidade de adolescentes, né, chegando aqui na clínica por causa da escoliose, Escoliose. né? O pai ou a mãe às vezes nota, ah, é porque meu filho não tá com uma postura legal, ah, meu filho fica muito no celular.
Qual que é a relação disso de, primeiro, a relação de idade? Isso tem alguma idade que a escoliose começa a se manifestar mais? Sim. A escoliose ela tá relacionada com as fases de estirão de crescimento, tá? Então nós temos 3 estirões de crescimento ao longo da nossa vida. O primeiro que vai de 6 a 24 meses, que são estirões. Estirão é um crescimento acelerado. O segundo estirão do crescimento varia ali entre 5 e 8 anos de idade, e o estirão mais pronunciado é o da adolescência, né, de 11 a 14 anos de idade ali. Então a escoliose ela sempre tem uma característica de piora, de progressão de curva nas fases de estirão. E principalmente a escoliose idiopática do adolescente é a mais comum, que é nessa fase onde os adolescentes quando as crianças estão virando adolescentes, eles se cobrem mais de roupa, os pais já não entram mais ao banheiro enquanto eles estão tomando banho. A gente vê muitos adolescentes com moletom, capuz na cabeça. Então, eles já não expõem tanto o corpo. Então, quando os pais percebem que tem alguma diferença no tronco, que a postura está ruim, é no momento de ir à praia, de dar um mergulho na piscina, quando eles realmente tiram a roupa e colocam uma roupa de banho, e os pais percebem geralmente que tem algo estranho. Existe uma queixa muito grande em relação ao celular, na postura onde as pessoas ficam no celular, mas essa postura não é uma postura que gera a escoliose. O peso da mochila também não gera escoliose, É tá? Isso tem mesmo? artigos publicados que não, a mochila não gera escoliose. Agora, pacientes com escoliose têm que tomar cuidado com o peso das mochilas, porque existe uma carga nos ombros empurrando essa coluna para baixo. Então, sempre quando for utilizar as mochilas, utilizar nos 2 ombros, não utilizar em um ombro somente. E de preferência que as mochilas não sejam tão pesadas, né? Que é tão difícil encontrar hoje em dia, uma mochila que não seja pesada. Mas já está comprovado que a mochila ela não causa escoliose. O celular também não causa. O celular causa uma má postura de anteriorização do tronco, né? Mas isso aqui para frente não é escoliose, isso aí é uma hipercifose, né? Mas não é escoliose. O celular não está relacionado. E a escoliose, né? Ela gera dor, ela gera só uma má postura. Quais que são Sim. os sintomas que a pessoa que tem ela vai sentir? Isso, excelente pergunta também. Não é comum a criança e o adolescente ter dor. Então, quando os pais procuram um ortopedista para fazer, ou até o próprio fisioterapeuta já, para fazer uma avaliação e entender o que está acontecendo, geralmente o sintoma não é dor, geralmente o sintoma é por assimetria de tronco, tá? Um ou outro paciente sente dor, tá? Jovens, tá? A escoliose no adulto, o principal motivo para eles procurarem ajuda e procurarem tratamento é a dor, tá? Mas existem vários estudos relacionando, por exemplo, mulheres grávidas com escoliose com mulheres grávidas sem escoliose. Ambas sentem dor nas costas, né? Então, se o motivo for a dor, se o motivo da dor for a escoliose, com o tratamento, essa dor ela melhora bem. É um tratamento bem bom para dor também, né? O maior motivo do adulto procurar o tratamento para escoliose é a dor, mas não é um sintoma comum em crianças e adolescentes. Entendi. A escoliose, ela. Como que eu posso me fazer entender, Entender? né? A, Vai que eu te es- ajudo. a escoliose, ela acaba sendo uma alteração da harmonia muscular, digamos assim, ou ela realmente ela está relacionada com o posicionamento da vértebra? Então, é mu- é, estão tenta-se muito encontrar as causas da escoliose idiopática. Porque esse nome idiopático é porque não se conhece a causa, né? É um nome muito bonito para se colocar em algo que não se conhece a causa. Então, assim, existem inúmeros artigos tentando provar da onde que vem a escoliose idiopática. Então, ela foi atribuído à hereditariedade, à deficiência de colágeno, a hipoestrogenismo, enfim, só que nenhum estudo ainda conseguiu comprovar a causa da escoliose. Então, não se sabe
Da onde que vem a escoliose? O que se sabe, desculpa, João, te Pode interromper, falar. é que existe no paciente com escoliose uma desarmonia de grupos musculares. Porém, o tratamento, ele não é somente alongar o músculo da parte côncava e, né, e fortalecer os músculos da parte convexa da curva, né? A gente tem que pensar que nós temos três linhas de tratamento. Nós temos que tratar nos três planos imaginários: frontal, sagital e axial. Então, a gente trata a inclinação lateral, a rotação e a anteriorização ou posteriorização dos corpos vertebrais. E quando o paciente tem duas escolioses, quando ele tem uma escoliose em S, que ele tem uma escoliose torácica e uma escoliose lombar, a gente trata a escoliose torácica de um jeito e a escoliose lombar de De outro. outro. É como se fossem dois pacientes. E não tem uma receita de bolo, como E tudo, não né? tem uma receita de bolo, mas essas formações que formam esses profissionais fisioterapeutas no mundo inteiro, existem diretrizes, né? A gente segue a SOSORT, que é uma sociedade internacional de tratamento conservador da escoliose. Essa sociedade internacional, a SOSORT, ela é composta por fisioterapeutas, mas ela é composta por médicos, por ortesistas, quem constrói o colete, né? Por psicólogos, então é por muita gente no mundo inteiro. E o grupo SOSORT, eles se reúnem anualmente em congressos, né? E eles escrevem as diretrizes. Então, nós seguimos esses guidelines, né? Uhum. Então, a gente segue o guideline da SOSORT e nesses guidelines, nesse guideline, a gente sabe o que pode, o que não pode fazer, porque existe comprovação científica do que a gente está fazendo. Então, são técnicas utilizadas para esse tratamento da escoliose que é baseado em evidência científica nível 1. Os artigos que têm publicados ao longo, né, da última década, principalmente, são ensaios clínicos randomizados, são estudos de coorte prospectivos. Então, eles são estudos que realmente têm grande relevância no mundo da sociedade científica, sabe? Então, é uma coisa, é bem interessante, assim. Cara, é muito legal, né? Porque não, apesar de não existir uma regra, existem padrões. Apesar de não existir uma regra e ter padrões, cada paciente é um paciente, né? Cada corpo é um corpo, e ali dentro daquele paciente existe anseio, existe dúvidas, existe medo, muitas vezes, às vezes existe dor. E por trás desse paciente tratado tem a família. Né? Os familiares, é muito importante o apoio familiar no tratamento do paciente com escoliose, porque essa rede de apoio faz com que o paciente ele consiga aderir ao tratamento com mais facilidade, com mais apoio, porque principalmente né, a criança ou adolescente, ele precisa de um apoio e alguém ali em cima para ele, Cobrando. né, cobrando para melhorar a postura, para fazer os exercícios específicos em casa, porque eles precisam fazer os exercícios em casa. Então, é um conjunto de fatores, um conjunto de coisas que a gente precisa sempre estar olhando ali. E quanto mais cedo a gente iniciar esse tratamento na adolescência, mais fácil é esse tratamento. Isso. Então, assim, ó, quanto mais cedo for diagnosticada a escoliose, mais cedo a gente precisa tratar. O tratamento da escoliose na infância e no adolescente, ele vai terminar quando o paciente atingir a maturidade esquelética, ou seja, no final da sua fase de crescimento, quando ele atinge ali um Risser 4 ou 5, que é um sinal no osso ilíaco de maturidade esquelética. Então, ele vai passar bastante tempo tratando. Quando a escoliose atinge um grau de 20, quando a escoliose atinge um ângulo de Cobb de 25, e o paciente ele é muito novinho ainda, ele está longe do final da sua maturidade esquelética, é indicado o colete. Então, ele faz o tratamento fisioterapêutico e ele precisa colocar o colete. Por quê? Porque o colete ele vai estabilizar, ele vai impedir que forças externas e a ação da gravidade atue sobre essa escoliose
progredindo essa escoliose. Então, a gente Uhum. precisa deixar essa coluna mais protegida possível para que esse ângulo não piore. Entre 25 e 45 graus, a gente a gente ainda não é cirúrgico, tá? É tratamento conservador, colete e exercícios específicos para escoliose. Acima de 45 graus, já é considerado cirúrgico. Lógico que cada caso é um caso, né? Tem que ser analisado com calma. Então, um paciente, por exemplo, de 9 anos de idade, de 10 anos de idade, que chega pra gente, ou chega ao ortopedista, por exemplo, com uma escoliose acima de 50 graus, já é cirúrgico. Porém, é uma criança, né? Aham. 10, 11 anos é muito cedo para fazer uma artrodese dessa coluna. Então, a gente entra com o colete mesmo assim, faz a fisioterapia. A gente vai evitar. O objetivo principal do tratamento é não progredir nem um grauzinho essa curva. Porém, o paciente precisa aderir 100% ao tratamento. Usar o colete 23 horas por dia. Ele só tira para banho, para atividade física, para fazer os exercícios fisioterapêuticos em casa ou para fazer uma outra atividade física que ele vai fazer. Só para isso, tá? E assim, a maioria dos pacientes aderem, sabe? É bonito de ver, assim, E como sabe? que é o relato deles utilizando o colete? É algo desconfortável? É algo. Como que é isso? É uma coisa muito, no início é muito apreensivo, né? Eles têm medo, né, de usar o colete, medo do que os amiguinhos vão falar na escola, medo que os colegas percebam, e medo de sentir dor. O colete realmente ele precisa apertar, tá? Ele precisa apertar, principalmente o colete 3D, que é o colete mais utilizado hoje em dia, que é o melhor colete que tem, tá, para escoliose. Ele precisa ser bem justo no corpo. Colete frouxo não adianta. A gente tem que fazer todo esse trabalho de educação com o paciente e com os Uhum. familiares. Os familiares ficam com pena, o paciente não gosta, não quer, mas eles se acostumam muito rápido mesmo. E eles sentem uma sensação de segurança com o colete. Lógico, tem uma órtese dando, né, uma segurança para esse paciente, né? Então, essa questão toda de, mas e fraqueza muscular que o colete vai gerar? É muito mais. Tudo isso a gente questiona, nós da fisioterapia, né? Sim. A gente sempre se preocupa muito com isso. E eu, quando entrei nesse mundo da escoliose, eu era muito contra o colete, porque eu sempre pensei como que a gente vai colocar um colete no paciente e a fraqueza muscular que esse paciente vai ficar, né, nesse tronco. Mas é necessário. A gente trabalha a fraqueza de outras maneiras. A gente tira o colete e trabalha a força muscular. Então, é muito necessária a utilização desse colete. Então, no início, quando ele coloca o colete, ele acha, tá apertando, tá desconfortável. Mas 2 dias eles têm que dormir de colete, tá? Eles acham dormir muito mais fácil, né, do colete. E depois eles se acostumam. Depois que eles se acostumam com o colete, eles preferem estar com o colete. Porque o colete traz uma segurança muito Aquela grande. própria recepção do Isso, tronco estimula isso. muito mais. Até mesmo porque o músculo a gente consegue ter um estímulo muito mais fácil do que querer lutar contra Contra um osso isso, calcificado, um osso isso, totalmente já estruturado. isso mesmo. Porque a gente tem que pensar na história natural da escoliose. Qual que é a nossa história natural? A gente nasce, a gente cresce, a gente vai para escola, a gente casa e tem filhos. A história natural da escoliose é progredir, ela vai progredir. Então a gente tem que lutar contra isso. Então uma das maneiras é muito eficaz, e tem inúmeros estudos científicos comprovando a eficácia do colete. E a eficácia do colete com a utilização da fisioterapia específica para escoliose tem uma eficácia muito maior. Ano passado eu escrevi um artigo com as minhas orientandas da faculdade, a gente fez uma revisão onde a gente, da relação do uso do colete, somente o uso do colete em pacientes com escoliose e um outro grupo utilizando o colete mais os exercícios específicos para escoliose. E o resultado é muito melhor, muito mais significativo no grupo que faz a utilização do colete mais a fisioterapia específica para escoliose. E só pro pessoal de casa deve estar se perguntando, né? Esse colete não é aquele colete que a gente compra na Shopee e bota aqui, né? Isso, pelo Só para amor deixar de bem Deus, claro, né? A- esse colete é um colete especial, ele é feito sob medida, né, pelo um ortesista.
E inclusive tem vários fisioterapeutas que são ortesistas que fazem, né, que fazem o colete, tem trabalhos muito bons e em Joinville a gente, o colete 3D em Joinville a gente não tem ainda. Mas existem outros tipos de colete que não o 3D, tá? Com outras tecnologias, que quando bem indicados, quando bem empregados, dependendo do tipo, né, da escoliose do paciente, depende da idade que ele tá. Tudo depende, porque não é um protocolo, né? Não é, cada paciente é um paciente. E esse colete aí que joga os ombros pra trás que a gente acha na internet? Isso é coisa de preguiçoso, né, João? Isso. Esse colete é uma cinta, né, que É vai uma no cinta. ombro, isso a gente não utiliza, né, não tem como. Você tem que fazer, trabalhar a postura e É fazer o hábito, né? fortalecimento de musculatura tônica postural para você ter uma boa postura. E só voltando a falar ali do colete, que quando que o paciente, é uma pergunta muito frequente, quando eu vou tirar o colete, né? Que quando eles colocam o colete, primeiro mês utilizando o colete, eles estão perguntando, físio, quando que eu vou tirar o colete? Agoniado já. Aham, quanto tempo eu vou usar? Eu vou usar 6 meses? Eu vou usar o ano? Essa é a pergunta que eles me fazem. Então, a gente começa a fazer o desmame da utilização do colete a partir do momento que ele está atingindo a maturidade esquelética. Então, é um Risser 4 ou 5. E quando ele já, né, se ele está atingindo a maturidade esquelética, ele já passou pelo estirão do crescimento, que o maior problema ali é o estirão do crescimento, né? Então, esse colete ele não é retirado totalmente de uma vez, é feito um desmame, algumas horas, ele vai retirar algumas horas por dia o colete durante alguns meses, vai acrescendo horas ao longo dos meses de retirada do colete, ou ele pode usar o colete só para dormir e não utilizar durante o dia. Isso vai depender muito da equipe que está cuidando desse paciente, do clínico, né, do ortopedista, a linha que ele segue, juntamente com a físio, com o paciente, com os anseios de toda a família, né? O que não dá é para esperar. Eu sempre digo que o pior tratamento que existe para escoliose é a espera. Porque em 6 meses de vamos observar esse paciente, a 6 meses você volta, a gente faz uma nova radiografia, muitas vezes progrediu 10, 15, 20 graus essa escoliose, levando a graus cirúrgicos, né? Então, esperar é o pior tratamento para escoliose. E como que funciona esse tratamento? Ele tem que ser um tratamento diário na fisioterapia? Ele pode receber essa recomendação para fazer em casa? Isso. Então, assim, os tratamentos com os PSSS, que são os exercícios específicos para escoliose, eles é um acompanhamento a longo prazo, tá? E ele funciona da seguinte maneira: uma vez por semana, o paciente precisa ir ao consultório e fazer presencialmente a sua fisioterapia lá. E aí ele vai receber exercícios domiciliares para que ele faça todos os dias em casa. Esses exercícios são exercícios fáceis, envolvem postura, esses exercícios envolvem respiração. Então, não são exercícios difíceis, são exercícios que exigem controle e consciência corporal. Então, a gente ensina o passo a passo, as primeiras sessões são muito educativas, muito, ó, cresce aqui, arruma aqui, derrota ali, né? A gente vai explicando como funciona. E eles surpreendem, sabe? Eles surpreendem, eles fazem bem direitinho. Então, a maneira com que eu trabalho é assim, tá? Eles vão uma vez por semana ao consultório. Pacientes mais graves, às vezes, precisa ir mais de uma vez ao consultório semanal, tá? Então, e aí eles recebem o exercício que eles precisam fazer em casa. Eles fazem o exercício em casa, eles me mandam um vídeo pelo WhatsApp, eu Olha corrijo só, via WhatsApp, ó, esse ombro tem que estar mais levantado, esse tem que baixar um pouquinho mais, aumenta o tamanho da toalhinha, porque a gente usa alguns recursos para ajudar no tratamento, né? Então eles fazem em casa, me mandam os vídeos, os pacientes que aderem realmente ao tratamento, eles fazem isso. E são os meus melhores casos de da escoliose, né? falando em ombro, né? É muito comum a gente ver que as pessoas geralmente, né? Não é uma regra, mas tem um ombro mais alto que o outro, né? Isso é por causa do lado dominante. Ser, né? Pela não é a área com que eu trato a escoliose, né? Essa
O fato de eu ter um ombro mais alto do que o outro na escoliose é específica porque eu tenho um desequilíbrio de tronco e esse ombro ele acaba ficando mais alto, Uhum. né? Então, na verdade, um ombro ele fica mais protraído e o outro fica mais em retração. Então, é isso que dá essa diferença de discrepância, assim, de altura de ombros, né? Mas a altura de ombros num paciente que não tem escoliose é dominância por utilização, né, Uhum. de um grupo muscular mais do que o Ainda outro. não é um alerta, né? Ainda não é um alerta. Ainda não é um alerta, mas é para ficar. Eu acho que é um alerta. Eu acho que é um alerta, tá? Que se você realmente se incomoda, faz um teste de Adams, né? Que é tão simples, faz uma inclinação, só precisa pedir que outra pessoa observe, né? E aí depois que, se o teste de Adams der positivo, o exame que realmente vai confirmar é o raio-x. Vem cá, você falou da respiração. Como que a respiração ela vai influenciar na coluna e tudo mais? Legal, legal essa pergunta. Tudo começou porque um dos métodos que eu trabalho é o método Chirote. O método Chirote ele foi desenvolvido em 1921 pela Catarina Chirote, uma alemã que foi diagnosticada com escoliose. A escoliose dela era bem grave. Ela já era uma adulta, ela era uma professora de dança, ela trabalhava com o corpo humano. E aí, quando ela recebeu esse diagnóstico que era cirúrgico, ela simplesmente achou assim, ela ficou indignada. Ela falou: não, não pode ser. E ela começou a estudar o que que era a escoliose. E aí ela viu que a escoliose é uma alteração tridimensional da coluna vertebral e ela começou a estudar e ela começou a fazer os exercícios nela. Ah, peraí, eu tô inclinada para cá? Ah, então deixa eu desinclinar. Eu tô rodada para cá? Deixa eu derrotar, a gente chama, né? Ah, eu tô. Então ela começou a fazer os exercícios posturais nela mesma e ela tinha uma filha que se chama Krista Schroth. A Krista se formou em fisioterapia e aí elas, né, criaram o método Schroth. E aí ela percebeu que funcionava. Mas quando ela introduziu exercícios respiratórios junto, ela teve uma melhora mais significativa na própria escoliose. Esses exercícios consistem basicamente em exercícios de expansão pulmonar, principalmente quando a escoliose é uma escoliose torácica, porque ela vai comprimir o pulmão, né? Dependendo do grau da escoliose, logicamente. As escolioses torácicas únicas, têm uma chance de progressão maior e elas colapsam uma parte do pulmão dependendo do grau que ela tem. Então, o paciente ele também pode ter disfunções respiratórias, pode, não necessariamente ele vai ter. Então, incluindo os exercícios respiratórios, eu consigo fazer uma expansão pulmonar e eu consigo abrir mais essa curvatura da escoliose. E quando o paciente ele faz a expiração, ele faz uma expiração bem lenta, mantendo esse ar o máximo de tempo possível dentro dos pulmões, fazendo com que eu continue abrindo mais ainda a curvatura, a parte côncava dessa curvatura escoliótica. É bem interessante. E tem vários artigos publicados da melhora da função respiratória com o tratamento da escoliose. E é incrível como as pessoas não sabem respirar corretamente, Não né? sabe? E olha que interessante, porque a gente faz o trabalho respiratório para tratar a escoliose. Mas os pacientes percebem no seu dia a dia o quanto eles melhoraram na educação física, na escola. Os colegas ficam cansados antes e dispneicos, e eles ficam tipo, nossa, eu, né, não tô tão cansada, mas é porque a gente trabalha essa expansão pulmonar, a gente melhora a função pulmonar, a gente melhora a capacidade vital pulmonar, trabalhando esses exercícios respiratórios. E isso vai para tudo que a gente faz no nosso dia a dia, né? Tão importante. E eu falo por mim, porque a gente estava esses tempos numa aula da pós-graduação e a gente fez o ultrassom do diafragma. E quando fizeram em mim, o meu diafragma ele era muito fininho, muito fraquinho. E eu fui, ué, mas como assim, né? Porque eu pratico esporte, faço tudo, sou uma pessoa Uhum. ativa. E eu fui descobrir que a minha respiração é totalmente pela boca. Então, eu tenho um desvio de septo muito grande. E é uma coisa que eu nasci assim e tomei isso como verdade. Hoje eu tô indo atrás de fazer todo o tratamento, Uhum. fazer, Respirador bucal, né? né? Mas por isso que quando eu era atleta, eu vivia com a garganta inflamada, com faringite, laringite e É. tudo mais, né? Até por essa Sim. questão. É, chegando na fase adulta,
digamos que essa escoliose passou negligenciada nessa adolescência, né? A gente chegando no adulto. Como que o tratamento ele é feito de que forma, né? Como que a gente procede com isso? Então, a escoliose do adulto, ela é a coluna do adulto é uma coluna mais rígida, ela tem menos mobilidade, geralmente, né? Tem menos mobilidade do que a coluna de um adolescente. Então, a gente faz testes de mobilidade, vê o quanto tem, né, que a gente pode trabalhar, o quanto a gente consegue mexer nessa coluna. Mas o adulto, ele tem algumas alterações degenerativas da coluna, né? Então, ele tem o achatamento do corpo vertebral, ele pode ter osteofitose, presença dos famosos bicos Bico de de papagaio. papagaio. Ele pode ter uma laterolistese, então essa escoliose ela é tão severa que pode chegar ao ponto de fazer o escorregamento lateral da vértebra, hérnia de disco, protrusão discal, compressão radicular. Então, depende do adulto. O adulto jovem, ele ainda não tem tantas alterações degenerativas dos corpos vertebrais, mas um adulto mais lá para os seus 50, 60 anos, ele já tem mais sinais de disfunções aí da coluna vertebral. E geralmente é um paciente que ele tem dor. Existe um artigo do Weinstein que fala sobre a história natural da escoliose, que diz que quando você termina a fase de crescimento e a sua escoliose, lá atrás, ficou no ângulo entre 30 e 50 graus, na época da sua maturidade esquelética, a chance de você piorar a sua escoliose na fase adulta é muito grande. Então, eu tenho pacientes que de 29, 30 e poucos anos, 60 anos, que eles não trataram a escoliose na adolescência ou fizeram natação. Lembrando que a natação ela não é um tratamento para escoliose, ela é uma atividade física muito recomendada para pacientes com escoliose, mas ela não é um tratamento, ela é um exercício físico, que é muito interessante por sinal. Então, eu tenho pacientes que terminaram a sua maturidade esquelética ali com 45 graus de escoliose e agora, 10 anos depois, me procurou com mais 10 graus acrescentados nele. Tipo, é muita coisa. Então, assim, ele terminou a fase de crescimento dele e simplesmente ele esqueceu que ele tinha escoliose. E não, isso não pode acontecer, porque, inclusive, o tratamento que a gente faz na criança e no adolescente é um tratamento educacional. Ele vai sempre ter escoliose. Ele só não vai mais ter escoliose se ele fizer artrodese dessa escoliose, dessa coluna. Aí o tratamento, aí ele vai conseguir deixar essa coluna reta. Mas se ele é um adolescente que teve escoliose, uma criança com escoliose, ele vai ter sempre escoliose se não for, se não for Foi tratado tratado sempre igual. cirurgicamente, exatamente. Então, esses cuidados que eu preciso ter para o resto da minha vida são muito importantes. Então, não deixar. A gente trabalha sentado, os home offices, né, vieram com tudo. Então, a gente trabalha sentado, a gente tem uma ação da gravidade empurrando o nosso corpo para baixo. Então, a gente tem uma força axial empurrando a nossa coluna para baixo. Então, primeira coisa é crescer, né? O crescimento axial, não desabar em cima do seu próprio corpo e hábitos de vida saudável. Então, eu vou ter que sempre cuidar, com hábitos de vida saudável, Existe. exercícios, A né? academia ela é recomendada Dieta. para esses A pacientes? academia, ela não tem problema, mas e também não tem, os artigos não publicaram ainda é, Existe uma eficácia? que existe piora, por exemplo, da escoliose. A gente tenta restringir alguns exercícios, mas mesmo restringindo, não é comprovado que eles pioram a escoliose, tá? A gente evita, pede para evitar exercícios com carga axial em cima dos ombros. Então, tudo que vai colocar peso no seu ombro para baixo, Uhum. a gente pede para evitar. Porque a gente tenta fazer o tratamento, tenta fazer esse paciente crescer, né? A gente pede, faz de conta que a tua cabeça está encostando lá no teto. Então, quando ele faz essa postura, ele já cresce, e aí ele chega lá na academia, ele coloca 30 quilos de cada lado no agachamento, barra nas costas, então a gente pede para evitar alguns exercícios. Quando o paciente tem um componente rotacional muito grande na coluna, e dependendo de onde é localizada essa escoliose, se é mais lombar, tóraco-lombar ou torácica,
Eu sempre peço para fazer exercícios bilaterais e não os unilaterais, principalmente os que envolvem rotação de tronco. Então, exercícios que envolvem rotação, eu sempre peço, opa, não faça. Porque a gente está fazendo um tratamento fisioterapêutico onde eu quero fazer a derrotação dessa vértebra e não rotacioná-la mais. Então, esses exercícios a gente vai. Eu sempre gosto bastante de orientar os pacientes em relação a isso. Natação pode fazer. Eu tenho uma paciente que é bailarina do Bolshoi. Só. Aham, uma fofa. É, os exercícios que ela faz no balé são exercícios bilaterais, então se ela levanta a perna de um lado, ela vai levantar do outro, né? Se ela inclina o tronco para um lado, ela vai inclinar para o outro. Mas a gente evita, assim, no Pilates, eu tento conversar com o profissional do Pilates para evitar alguns exercícios, exercícios rotacionais, exercícios de inclinação lateral, porque pode ir para um lado e não pode para o outro, entende? Porque o Pilates, ele é uma atividade que você escolhe fazer, né? É diferente, por exemplo, de um tenista quer seguir a carreira de tenista e ele quer aquilo muito. Então, ele é um esporte unilateral e ele vai ter que fazer aquilo, né? Mas quando a gente tem a opção de escolher algo que a gente possa fazer que tire o componente rotacional e carga axial, eu sempre procuro orientar. Mas tudo pode. O exercício ele é bem-vindo para o paciente que tem escoliose. Os pacientes até devem fazer exercício. Porque isso traz também todo a questão biopsicossocial, né? Alguns pacientes que utilizam colete, os pacientes com escoliose, muitas vezes eles se sentem mais distantes, mais inferiorizados. Então, isso é até um convívio muito legal, social, que o esporte proporciona. Então, inclusive no guideline da SOSORT, tá ali que os esportes, eles são bem-vindos para paciente com escoliose. É, quando a gente fala de outras causas, né, a gente também vê essa questão da falsa perna curta. Como que isso Isso. influencia, né? Na verdade, eu sempre trabalhei com a podoposturologia, então os pacientes que me procuravam com escoliose secundária, perna curta, eu sempre gostei muito de confirmar através de exame radiológico com escanometria, né? Então lá na faculdade a gente aprende a fazer a discrepância real e aparente dos membros, e aí, mas o exame que realmente diz ali em milímetros quanto tem de diferença entre um membro e outro, para a gente poder colocar um calço numa palmilha e aí melhorar a postura dessa coluna. A falsa perna curta, ela precisa ser desvendada, ela precisa ser desmascarada, né? Porque ela é falsa. Então a gente precisa utilizar testes que vão me dizer se essa perna curta é falsa ou não. E aí cada técnica, cada fisioterapeuta, né? A osteopatia tem uma técnica, né? A quiropraxia é outra técnica. Os terapeutas manuais, na verdade, têm as suas manobras para você diagnosticar se essa perna curta é verdadeira ou não. Eu, na dúvida, solicito escanometria. Porque o paciente que tem perna curta falsa, que você faz uma manipulação e ela alinha. 2 semanas depois, teu paciente volta, a perna curta tá ali de novo. Aí se manipula, ela alinha. Será que essa perna curta não é verdadeira? Então vale a pena investigar. Eu gosto bastante disso, sabe? E quando o paciente ele tem a perna curta verdadeira e ele tem sintomas lombares, o paciente que é assintomático, ele e tem perna curta verdadeira, eu não gosto muito de mexer não, eu sou bem conservadora. Eu penso que em time que tá ganhando a gente não mexe. Mas o que tem realmente uma discrepância de membros inferiores e principalmente a criança, adolescente ali, que a gente já tá vendo que tá pendendo o tronco, tá? Ele tem uma descarga de peso corporal é, mais para um lado do que para o outro, ele vai gerar uma escoliose. E esse exame, a escanometria, é um exame que eu vejo tão pouco usado, né? E é um exame tão. Olha, João, eu uso bastante, tá? Eu vejo assim, os profissionais, eu não. Quando eu falo desse exame, as pessoas ficam, tipo assim, com aquele Não ponto de sabem nem o que interrogação. é. Isso, Sabe? Eu tenho essa isso. impressão. Porque eu tive um caso de uma paciente que ela teve um trauma cerebral de acidente de carro e ela ficou com uma perna hemiparética. Uhum. E o outro lado teve uma artrose de joelho, colocou prótese completa. Ficou com Moral da discrepância. história, ficou com discrepância. Vai ter que refazer a cirurgia.
No primeiro dia que ela chegou, eu falei pra ela: a senhora fez alguma escanometria? Ela ficou: não, o Não sei médico, nem o que não, é. não sei. Daí eu falei: fez um raio-x da perna inteira, né? Falei Uhum. brincando assim, né? Dela, não. Daí eu falei: fiquei pensando assim, né, cara, como que. Inclusive, para você fazer o palmilhamento desses pacientes, exige alguns critérios, né? Porque você precisa saber se esse paciente sempre teve a perna curta. Então, a gente não vai palmilhá-lo com o valor total do que deu na escanometria. Geralmente é a metade do valor que deu. Geralmente é a metade do valor que deu na escanometria. Mas nós fazemos testes, né, com calços e vamos vendo quanto que a postura dele melhora com os tamanhos de calços que a gente vai trocando embaixo ali do calcanhar da perna mais curta. É, mas quando o paciente ficou com a perna mais curta por causa de um acidente ou por causa de uma colocação de prótese, né, de quadril, de joelho, aí vale a pena nivelar com o tamanho total da discrepância. Eu acho bem válido isso para depois o paciente não apresentar sintomas lombares, principalmente, né? Mas eu tenho vários, já atendi vários pacientes com discrepância de membros inferiores que nunca fizeram nada e com uma escoliose já estruturadíssima, que daí, para mexer nessa perna e mexer nessa escoliose, é bem. E até quantos centímetros que é tolerável a diferença de uma perna para outra? Existe essa mensuração? Então, a maioria dos médicos, né, dos ortopedistas, eles consideram 1 centímetro de diferença ok, Natural. natural. Isso. Eu não trabalho, eu não penso dessa maneira, eu nunca pensei, porque eu acho que o paciente que ele tem sim, assim, porque são 19 anos trabalhando com isso, né? Então, tipo assim, o paciente apresenta sintoma lombar, ele tem 1 centímetro de diferença de perna curta. Você vai começar a nivelar o tamanho da perna aos poucos. Coloca o 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros. O paciente melhora. O Porque. sintoma vai Uhum. embora. Por que Só, não palmilhar, sabe? só pra gente explicar pro povo de casa, né? Quando a gente tem uma perna com diferença, né? O nosso quadril ele acaba tendo uma inclinação. Isso. Eu tenho uma perna mais curta do que a outra, o que acontece é que um ilíaco, né, o osso aqui da pelve vai ficar mais para baixo do que o outro lado, né? Por consequência, a sua coluna pode inclinar para aquele lado onde tem a perna mais curta. Então, quando a gente faz a colocação da palmilha, a gente tenta nivelar as cristas ilíacas para ficar mais niveladinho, né? Para Até não ter porque problema. que quando ele inclina, ninguém vai ficar olhando de lado assim, né? A É. gente vai tentar ajustar para ajustar a coluna, né? Então, voltando ali na questão da escoliose do adulto, o adulto, quando procura para fazer o tratamento, ele procura geralmente pela dor e pela parte estética. É o que mais preocupa ele, né? É a dor e a questão estética. E ambos melhoram com um tratamento específico para escoliose. É muito incrível, assim, sabe? A dor é a primeira coisa que a gente consegue melhorar. E a parte estética vai levar um tempo, mas é uma das primeiras coisas também que a gente vai melhorar. Diminuir o ângulo de Cobb no adulto é difícil, mas a gente melhora um contexto geral, né, de musculatura, de qualidade de postura, de qualidade de postura no dia a dia, né, na atividade de vida diária, melhora a qualidade de vida por causa da dor, né, aprende os exercícios respiratórios, então tem melhora da qualidade respiratória. E a parte cosmética, né, que é a parte estética do tronco, que fica muito mais simétrico do que sem o A pessoa tratamento. ela fica mais funcional, né? Ela fica mais funcional, Em né? E todos ela os fica mais quesitos. feliz, né? Quando tu é mais funcional, tu melhora a tua qualidade de vida, né? E a gente merece isso, porque mesmo adulto com escoliose, a maioria dos adultos hoje com escoliose não foi tratado na sua infância e adolescência, ou são traumatizados porque utilizaram um colete de Milwaukee, né? Que era o antigo que utilizava-se muito esse colete. Então a maioria, assim, pela anamnese que eu faço, ó, ou fez natação, né? Na sua fase lá de criança e adolescência, ou usou o colete de Milwaukee. Então, não foi um tratamento específico para escoliose, mas sempre vale a pena tratar. Quem trata não se arrepende, mesmo adulto. A cirurgia de coluna, artrodese. Após ela, como que fica a coluna? Ela perde muita mobilidade? Ela realmente ela vai ajudar a diminuir a dor desse paciente? Olha, João, se a dor do paciente for por causa da escoliose,
A artrodese de coluna, quando eu artrodesar essa escoliose, a dor vai melhorar, tá? Porque o cirurgião, ele vai fazer o possível para fazer o máximo de alinhamento dos corpos vertebrais, da simetria, das rotações, mexem nas rotações. E nos segmentos que foram artrodesados, então que você colocou ali para quem tá de casa, né? Para quem colocou os parafusos e as placas, naquele segmento não tem mais mobilidade. Não mexe. Não é para mexer, né? Então é para ficar bem retinho ali para não mexer. Então, eu vou ter mobilidade nos segmentos acima e nos segmentos abaixo daquela artrodese. E aí, os parâmetros para fazer essa artrodese de coluna, quais são as vértebras que vão ser utilizadas para, né, para artrodesar? Qual que é a vértebra mais baixa que eu vou parafusar? Qual que é a vértebra mais alta? E aí isso tem todo um estudo que os cirurgiões ortopédicos seguem, né? Aí são outros parâmetros, né? São outros parâmetros que os ortopedistas, então, utilizam para o tratamento cirúrgico da escoliose. Gente, que papo legal. Elisa, tu acha que falta mais algum tema? Tu queria falar mais alguma coisa, alguma consideração? Então, eu acho que eu queria falar que essas técnicas que a gente trabalha de exercícios específicos para escoliose, né, que é uma área da fisioterapia que está crescendo muito, tá? Infelizmente, o Brasil ele ainda é muito atrasado no tratamento conservador da escoliose. Então, esses métodos que eu trabalho, que é o método Chirote e o método CIAS, como eles têm comprovação científica, a gente vê isso no dia a dia no nosso trabalho, eles são técnicas que eles visam, que tem vários objetivos, sabe? Ele tem o objetivo de não progressão da curva, mas ele também tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida, de diminuição da dor, de melhorar a parte estética e de dar a independência para esse paciente, ele receber a alta da fisioterapia e ele poder ter uma vida saudável para o resto da sua vida. Então, esse tratamento ele exige posturas, exige tempo, exige dedicação, exige paciência, exige um contexto familiar, exige muita gente em volta, exige o controle da fisioterapia, exige o controle do familiar, do médico, ortopedista para estar ali sempre, né, ajudando, fazendo essas radiografias e orientando, do ortesista se ele colocar órtese. Então, é um conjunto né, uma equipe multidisciplinar ali juntamente com os familiares. Existem vários sites que dão apoio aos familiares que tem pacientes com escoliose. Existem várias páginas que incluem pacientes e familiares, né? A Uhum. gente tem a página da Sociedade Brasileira de Escoliose. Essa semana ainda eu recebi o aceite que agora eu faço parte da Sociedade Brasileira de Escoliose. Isso é uma honra para mim. E a gente tem várias páginas no Brasil onde dão apoio aos pais, aos pacientes. Isso é muito legal, assim, sabe? É bem interessante. Essas duas abordagens que eu utilizo, tanto o Chirote quanto o CEAS, eles visam tratar a coluna vertebral em 3 dimensões, porém são duas técnicas completamente diferentes. Tá? São duas formações diferentes, uma é italiana, a outra é alemã, e elas tratam a escoliose, mas elas têm abordagens diferentes. Conforme o paciente, eu escolho a abordagem que eu vou utilizar, porque cada paciente é um paciente, né? Então, existem uma infinidade aí de exercícios para a gente passar para os pacientes, desde os mais fáceis até os mais avançados, e conforme eles vão melhorando no tratamento, a gente vai evoluindo também os exercícios. Enfim, tem tratamento e tem tratamento com comprovação científica. Pro pessoal que tá de casa, né? Comenta aí se você sofre com algum problema de escoliose ou conhece alguma história, alguma coisa do tipo, né? É muito importante, né? Nós temos a faca e o queijo na Na mão. mão, É só a gente procurar ajuda, procurar tratamento, né? Nós temos profissionais qualificados. Então, gostaria de agradecer a Elisa. Muito obrigado pelo obrigada. convite. Eu acho que essa conversa vai ajudar bastante pessoas, né? A gente conseguiu tirar bastante informação. Gostaria de agradecer o pessoal de casa, né? Que acompanhou até aqui. Agradecer a Clínica Fisioform por todo o apoio. E se você acompanhou até aqui, muito obrigado.